Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Na verdade é uma série, né? Por enquanto já está programado 6 vídeos a princípio, mas a gente vai abranger, claro, né? Vamos tentar chegar a todos os pontos de debate sobre o dízimo. Bem sabemos que o dízimo é bem controverso falar sobre o dízimo, né? E muitas vezes quando se fala sobre o dízimo dentro do campo do cristianismo, sempre se busca defender a validade do dízimo para a atualidade, né? E muitas vezes fogem um pouquinho do que os textos nos dizem, qual eram então os objetivos, né? Os tipos de dízimos que existia, qual a importância do dízimo, né? E também o que falaram sobre o dízimo, né? Citações sobre o dízimo. Então a gente vai seguir só por esse caminho, dar início, na verdade, ao nosso estudo sobre o dízimo. E aí a gente vai encaixando dentro do texto algumas temáticas que eu for me deparando quando for estudando e achar interessante e coerente trazer para vocês. Mas hoje vamos trazer uma definição. Esse primeiro vídeo vai ser uma definição sobre o que é o dízimo, né? Eu não vou fazer... Tem 2 textos até que eu vou vou esboçar eles, mas a maioria dos textos que eu vou citar de forma aleatória. E até vocês podem estudar e fazer a interpretação desses textos, né? A hermenêutica desses textos, né? Até mesmo fazer exegese desses textos. Mas a princípio eu não vou focar nisso, porque a gente vai ter vídeos sobre o dízimo no Antigo Testamento, o dízimo no Novo Testamento, e controvérsias do dízimo na atualidade. Então, nesse princípio a gente vai trazer a definição e os textos vão ser citados de forma aleatória. Depois a gente vai explorando texto por texto, o contexto daquele texto, o objetivo dentro daquele texto, as aplicações dentro dos textos, de uma forma mais gradual, né? E natural. Para não ficar citando todos os textos, não dá para fazer exegese de todos os textos, senão os vídeos vão ficar muito longos, não dá para interpretá-los, né? Mas vamos lá, vamos dar início, começando com a nossa definição. Então, como que se definiria o que é o dízimo, né? Começar logo assim, o que é o dízimo? E o dízimo, ela é uma prática, né? Onde se dá 10% dos rendimentos, né? Ou daquilo que se ganhou, né? Então, isso é o dízimo. Dízimo, o que é dízimo? É a 10ª parte. Pronto. É a 10ª parte do qual você dá, né? Dá 10% dos seus rendimentos. Eu vou já dizer quem, mas só para a gente começar logo por aqui. O que é o dízimo? Então, dízimo é uma prática de dar 10% dos rendimentos ou dos ganhos. Vou trazer aqui um primeiro texto, que é o de Levíticos, capítulo 27, e a gente vai explorar o versículo 30 e o 32 somente. A gente vai pular o 31. Diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E o versículo 32 diz assim: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui nós já temos uma informação, né? Que esses dízimos são do Senhor e são santas ao Senhor. E no versículo 32 diz assim: o dízimo será santo ao Senhor. Então nós já temos aqui uma informação, né? Que é o destinatário desse dízimo, né? Que é do Senhor. Mas a gente vai seguir. Então já trouxemos mais ou menos uma compreensão, uma definição. Agora vamos para onde era levado esse dízimo, né? Ele era levado para algum lugar. Se o dízimo era dado, então para onde que era dado? Então a gente vai começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós sabemos que o povo
ele sai do Egito rumo, né, a Canaã, rumo à Terra Santa, poderíamos dizer assim. E no meio do caminho houve uma necessidade de se ter um local para sacrifícios, um local para culto, um local de culto, vamos dizer assim. Havia necessidade de um local de culto. E esse local de culto, a princípio, foi o tabernáculo, que era montado e desmontado no progresso da viagem, né? Posteriormente, esse tabernáculo vai ficar fixo e depois ele vai ser substituído. O tabernáculo vai ser substituído pelo templo, né? Que será o templo de Salomão, que depois vai ser destruído, reconstruído. E na época de Jesus, ali nós temos esse templo, o templo lá, não mais o mesmo templo de Salomão, mas nós temos o templo lá, e dentro do discurso de Cristo, dentro desse diálogo ali histórico, nós encontramos Jesus em alguns momentos indo até o templo, né? Tendo esse contato com o templo, os apóstolos também, posterior a Cristo também, da mesma forma. Então, o templo. Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo, depois o templo. Em Números, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, né? Aqui nós já temos referência ao local e também a quem era destinado os dízimos, né? Que era aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, né? Porque essa tribo ela não vai trabalhar, vai ser dedicada somente, exclusivamente a cuidar, a prestar serviço da tenda da congregação, no caso, no tabernáculo. E no Novo Testamento, aí nós temos um problema. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos um problema porque não há uma vasta referência, uma referência direta, na verdade, não há uma referência direta. Até mesmo porque é preciso entender o seguinte: o cristianismo, quando Jesus morre, lembrando, o templo vai ser destruído, o templo de Jerusalém, ele vai ser totalmente destruído, né? Vai ficar só os muros, o muro lá que está lá até hoje, o muro das lamentações. Então se perde um referencial, né? E no Novo Testamento nós nos deparamos que com o progresso do cristianismo pós-Cristo, esse progresso, a história da igreja, nós vamos nos deparar com o surgimento de congregações, e no princípio não eram congregações como nós temos hoje, mas as igrejas surgiam das casas, né? Após Constantino é que vai se desenvolver igrejas como nós temos hoje, né? Claro, não igual, mas vão progredir para o que nós temos hoje. Então não há no Novo Testamento essa referência direta a levar para algum lugar o dízimo, por exemplo. Para onde é que nós vamos levar o dízimo? A quem que nós vamos dar o dízimo? Né? Não tem. Mas nós temos referências de contribuições, por exemplo. 2 Coríntios 9,7, cada um contribui, bem usado, né, no meio cristão, reformado talvez mais do que no meio pentecostal e no meio neopentecostal, que nós vamos já trazer um texto aqui que eles utilizam mais. Então, 2 Coríntios 9,7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Aqui o princípio da contribuição, mas não está falando aqui diretamente de dízimo, mas que deve-se contribuir, né, de acordo com aquilo que for colocado no coração. Então já exclui aqui a ideia de 10%. Diz também que você não deve estar dando essa contribuição de forma triste ou mesmo por necessidade. A barganha, a ideia da barganha, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. E nesse caso aí, no caso da igreja posterior, a igreja ela administra os dízimos, né? E normalmente com foco na propagação do reino de Deus, na propagação do evangelho. E nós vamos ver no propósito, nós vamos ver algumas coisas sobre isso, eu não vou me estender aqui. E aí vem a questão: qual é a origem do dízimo, né? Nós já trouxemos textos bíblicos, mas qual é a origem? O princípio, assim, onde se inicia, né?
E aqui eu quero trazer dois textos dialogando com essa ideia de contribuição e também dialogando com a ideia do dízimo no Antigo Testamento, né? Então, essa prática nós sabemos que tem origem na Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, né? Que nós temos já depois da queda, Gênesis 1, 2, criação ali, né? O progresso da criação de Deus, até nós chegarmos à queda no capítulo 3. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Nós chegamos à queda no capítulo 3 de Gênesis, com a promessa de um Redentor, ou como os teólogos gostam de usar, da graça manifesta, que vai ser Gênesis 3,15, né? E nós temos a ideia lá do jardim, que vem a serpente, né? Nós temos todo esse texto aí na Bíblia que vai ser o marco zero do caminho da redenção, poderíamos dizer assim, no sentido pós-queda e entrada do pecado, que é o ápice, é aqui o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Que aí aqui é interpretado como falando do próprio Cristo. No capítulo 4, entra em cena, né? Sai somente, por enquanto, só Adão e Eva, e aqui vai entrar em cena os filhos de Adão e Eva. Nós vamos ter logo o nascimento, no capítulo 4, versículo 1 e 2, parte A, né? Coabitou o homem com o homem Adão com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, que no caso vai ser o primogênito, né? Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Então disse: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, né? Que o filho veio ao mundo ali e Deus o concedeu, né? Auxiliou. E o versículo 2, parte A, diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então nós temos dois filhos aqui de Adão e Eva, Caim e Abel, sendo Caim o primogênito. Depois, do versículo 2, a parte B, nós vamos ter a descrição da profissão que cada um seguiu, né? Tanto de Caim quanto Abel. Começa logo com Abel. Abel foi pastor de ovelhas e depois Caim. Caim foi lavrador. Então nós temos um pastor de ovelhas e um lavrador. E no versículo 3 até o versículo 5, nós temos ali que eles vão fazer ofertas a Deus. Eles vão ofertar daquilo que Deus deu para ele, do que eles foram abençoados, do trabalho deles. Eles vão tirar uma parte para ofertar a Deus. Então, primeiro nós temos a oferta de Caim. Aconteceu, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui, a descrição de como ele ofereceu é que ele trouxe do fruto da terra. Ele pegou do fruto da terra uma oferta ali ao Senhor. Não descreve como que se os frutos eram os melhores frutos, se eram frutos bons ou se poderiam ser frutos que estavam estragados. Aqui não diz nada disso, né? Nesse caso, Caim é agricultor, né? Nas profissões do dia de hoje, Caim era agricultor. Aqui não, porque eu estou dizendo isso? Porque vai haver uma rejeição da oferta de Caim, mas aqui não descreve. Aqui o que diz é que do fruto da terra, ele pegou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não diz, como eu falei. Só que em Abel nós vamos ter uma descrição, um detalhe. Nós vamos ter um detalhe. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, esse é o detalhe, as primícias do seu rebanho e da gordura destes, né? Nesse caso, Abel era pecuarista, né? Então, o único detalhe que vai trazer talvez uma distinção aqui no ofertório, nas ofertas levadas ao Senhor, né, vai ser as primícias. É o que vai diferenciar. Já no versículo 4 nós vamos ter o resultado. O versículo 4b, o resultado, e aqui inverte, né? Porque lá começa com Caim ofertando, versículo 3, depois Abel, versículo 4. No caso, Abel, versículo 4, parte A, e na parte B, nós já vamos ter o resultado da oferta de Abel.
que no caso de Abel, o texto vai dizer assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, aqui nós já vemos que a oferta foi aprovada, passou no crivo de Deus, né? Deus aprovou a oferta de Abel. Só que posterior, nós vamos ter o resultado da oferta de Caim, começando aqui no versículo 5, parte A. Ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Nós já vimos como se deu a oferta de Caim, mas o texto vai dizer que Deus não se agradou. Outro detalhe aqui que nós vamos ver, versículo 5, parte B, até o versículo 7, é que Deus vai fazer uma advertência e talvez tenha uma conexão direta e o porquê que ele não foi aceito. O versículo 5, parte B, nós vamos ter aqui, e o texto também não diz, como se Deus disse, a sua oferta não foi rejeitada, Caim, e a sua oferta, Abel, foi aceita. Não diz, né? Diz que Deus se agradou da oferta de um. O versículo 5a, Deus não se agradou, versículo 5a, no caso de Caim, e nesse caso aí, nós vemos a condição, já vai haver uma alteração emocional de Caim, né? Versículo 5, parte B. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim decaiu-lhe o semblante. O texto não diz como que Deus disse a eles que a oferta de um foi aceita ou não, mas aqui o texto deixa claro, né, que aconteceu algo emocionalmente com Caim. Ele ficou irado e o seu semblante decaiu, ele mudou a sua fisionomia, né, para expressar talvez sua ira. E Deus descreve exatamente isso, né? E o versículo 6, disse-lhe o Senhor: por que andas irado? Porque decaíste o teu semblante. Foi em decorrência de Deus não ter aceitado a oferta dele, né? E ter aceitado no caso de Abel. E aí o versículo 7, Deus faz uma advertência. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, aqui nós temos o motivo. Por que Deus talvez não tenha recebido? Porque ele não procedeu bem. Como o texto lá diz, deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui, o texto diz que ele pegou simplesmente uma oferta, deixa eu achar aqui, o versículo 5, ao passo que Caim, não, foi antes. Aqui, versículo 3. Aconteceu que no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele pegou do fruto e levou. Não descreve aqui, mas nós entendemos aqui no texto que foi a intenção. Porque o texto disse: procederes bem. Então ele não procedeu bem, né? Não é certo que serás aceito. Então ele não procedeu bem, Deus não aceitou. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, né? Uma advertência, Deus adverte a ele: e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui já está prosseguindo, porque no final ele vai matar o irmão, né? Então Caim vai matar Abel. Mas é como eu estou falando, versículo 3, a única distinção que nós temos aqui é a intenção e a forma como foi oferecido, no caso, a sua oferta a Deus. E o que diferencia aqui no texto vai ser que, nesse caso aí, o versículo 4, que Abel levou a oferta a Deus das primícias. Pronto, esse aqui é um texto, não está falando de dízimo, mas de contribuição, de oferta, de um oferecimento daquilo que Deus dá a Deus, ao próprio Deus, das suas prosperidades, da sua profissão. Eles decidem dar uma parte, uma oferta a Deus. E aqui nós entendemos que é a intenção, como Deus não recebe qualquer tipo de oferta. E aí em Gênesis, já no capítulo 14, 10 capítulos depois, versículo 18 ao 20, nós já temos Abraão dando dízimo a Melquisedeque após a sua vitória ali para resgatar Ló. Eu não vou entrar no contexto da história, porque o objetivo é pegar só os textos, para que o texto não fique longo. Versículo 18 diz assim: Melquisedeque
rei de Salém. Nós temos a origem de Melquisedeque, né? Ele era rei de Salém. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós temos a referência de a quem ele servia. Ele era um sacerdote, então, e o Deus que ele servia era o Deus Altíssimo, já deixa claro aqui. E aí, Melquisedeque, ele vem e ele vai abençoar Abraão. O texto diz assim: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, né? Nesse caso, ó, tudo pertence a Deus, né? E você seja bendito por esse Deus, né? Do qual o texto, o versículo anterior, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, aqui ele reafirma de novo. E o versículo 20 diz: e bendito seja o Deus, seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, né? Aqui nós vemos novamente Deus Altíssimo, versículo 19. Ele começa Deus Altíssimo de novo, e a descrição de quem ele é sacerdote Deus Altíssimo. Ele aqui traz aqui características de Deus Altíssimo possui os céus e a terra, tudo pertence a Deus. E de novo, versículo 20: bendito seja o Deus Altíssimo, que foi esse Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem pertence tudo, foi ele que entregou para você os seus adversários nas tuas mãos. Nesse caso aqui, ele é que é o motivo do sucesso da sua empreitada, da sua guerra. E nesse caso aí nós temos a reação de Abraão, a resposta de Abraão a isso. Aí o final do versículo diz: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão aqui dizima Melquisedeque. Nesse caso aqui já aparece a palavra, nesse caso aqui, o conceito de dízimo, né? De 10%. Deu o dízimo de tudo, né? De tudo Abraão deu o dízimo ali a Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Pronto. E aí nós vamos ver também que há várias citações do dízimo, tanto no Antigo, né? Poucas no Novo Testamento, dessa forma, discricionária. Alguns vão argumentar porque já no Antigo Testamento já descreveu, então no Novo não precisava ficar reafirmando, e traz a ideia de contribuição. Mas nós vimos que existia um local para onde era levado o dízimo, e esse local foi destruído, sobrando somente o Muro das Lamentações. E nesse caso aqui no Antigo Testamento há vários relatos que a gente não está de forma sequencial, mas aleatória, que é utilizado. Por exemplo, Malaquias 3,10 é o clássico dos clássicos dentro do neopentecostalismo, do pentecostalismo. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro, novamente a descrição de onde era levado, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui nós temos aquele diálogo que é feito dentro do cristianismo, principalmente das igrejas pentecostais em parte e neopentecostais, essa troca, né? Você dá porque Deus vai lhe abençoar. Esse texto é clássico. Nós também temos Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darai os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe no campo, né? Aqui dá o dízimo, né? Trazendo a ideia da agricultura, né? Que o dízimo dos frutos daquilo, tudo pertence a Deus, daquilo que o próprio Deus te deu e aqui ano após ano recolhe no campo. Malaquias 3,8 diz: roubarás o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui nós temos o paralelo, né? Tanto de dízimo quanto de oferta, né? Pegando mais ou menos a ideia de Caim e Abel lá. Provérbios 3, e também um texto descreve que não entregar seria um roubo a Deus, né? Seria roubar a Deus, não levar o dízimo. Tem um contexto, nós vamos explorar. Nos vídeos posteriores nós vamos explorar. Provérbio 3,9 diz: honre ao Senhor com teus bens e as primícias de toda a tua renda. Aqui a ideia das primícias de Abel, nós vimos, né? A mesma palavra lá. E é uma forma de honrar a Deus, né?
com os seus bens e com as primícias, né, daquilo que o próprio Deus te concede. Salmo 96, versículo 8: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, né? Aqui nós já temos a palavra oferenda. Números 18, 21: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, né? Então aqui a quem é levado os dízimos. No Novo Testamento, para a gente finalizar esse primeiro momento, no Novo Testamento nós já não podemos dizer a mesma coisa com relação ao dízimo em específico. Nós temos o texto de Mateus 23, 23, eu acho que eu vi até um pastor bem conhecido, agora não estou me lembrando o nome, mas ele é bem conhecido, ele é arminiano, ele usando num debate sobre o dízimo, ele traz esse texto aqui, e ele diz, pelo menos a gente tem um e tal, que é Mateus 23, 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, e aí a ideia de validação do dízimo para a continuidade do Novo Testamento. Dai o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Aí aqui trazendo a ideia de acordo com a interpretação de validação. E o texto que eu já fiz a leitura, que é o texto de... eu estou trazendo os dois principais. E 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, cada um deve contribuir de acordo com aquilo que for colocado no seu coração, e não nem por tristeza, nem por necessidade, mas dá com alegria, porque Deus se agrada de quem dá com alegria. Então é isso, nós chegamos ao primeiro ponto aqui. A princípio, clarear a mente de vocês para nossa sequência, que no caso, no próximo vídeo, a gente vai trazer os propósitos, qual é o propósito do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Depois a gente vai abordar tipos de dízimos, a importância do dízimo, e a gente conclui essa primeira parte, que é uma parte mais para um panorama do dízimo. Depois a gente vai entrar nos debates, vamos trazer citações sobre o dízimo, que é será o sexto vídeo. Nós vamos trazer algumas citações sobre o dízimo, e aí a gente vai trazendo o dízimo no Antigo Testamento, e aí aborda texto por texto, né? Sem ser passional, né? Ou mesmo fazer defesa de alguma congregação, porque aí os teólogos que fazem parte de algum ministério, de alguma congregação específica, eles vão ter dificuldade de trabalhar o texto lá e trazer de forma real, né? Porque eles não vão poder jamais dizer aquilo que vai contrariar o que a igreja acredita. Então é isso, né? Vamos à nossa propaganda do canal. Se inscreva no canal, marque o sininho, é muito importante para você ver os vídeos novos que são postados no canal, inclusive essa série. Deixe o seu like para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, e compartilhe o vídeo com outras pessoas para propagar a cultura religiosa, nesse caso aqui o cristianismo. É isso, e até o próximo vídeo.